Bom dia. Atos 9. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Atos dos Apóstolos, sabemos, foi escrito pelo médico Lucas, um cientista da época, um médico. Ele escreveu a pedido de uma pessoa que nós não sabemos quem é, um tal de Teófilo. Então, no início, quando você lê lá em Atos 1, ele está explicando isso. Ele, inclusive, fez o primeiro tratado, foi o primeiro Evangelho de Lucas, e depois o livro de Atos dos Apóstolos. Lucas não andou com Jesus. Ele não foi ali uma testemunha ocular, mas ele investigou de forma acurada, de forma profunda, tudo, e escreveu. Já em Atos dos Apóstolos, ele acompanhava os irmãos, ele acompanhou Paulo durante muito tempo, ele era um convertido, ele estava ali, então ele está falando do que ele viu, do que ele presenciou, do que ele assistiu. Aqui ele está falando da conversão de Paulo, quando ainda era conhecido como Saulo. Saulo era um fariseu, um perseguidor da igreja, e Saulo perseguia a igreja, inclusive ele concordou com a morte do Estevão, um homem de Deus. Isso nós encontramos no capítulo no 7. E diz assim, não é para acompanhar, só ler rapidamente, falando que quem era Saulo, antes que concordava, ajudava a executar todos que eram cristãos. Ele aqui diz que, olha, que no versículo 57 de Atos 7 diz assim: então eles taparam os ouvidos e aos berros atiraram todos junto contra ele, e arrastando para fora da cidade o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas roupas aos pés de um jovem chamado Saulo. E assim, quanto apedrejavam Estevão, este declarava em oração: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelho e clamou em alta voz: Senhor, não lhe atribua este pecado. E tendo dito essa palavra, adormeceu. Paulo recolhendo ali, segurando, tomando conta da roupa, enquanto o povo apedrejava Estevão até a morte. Matou ele a pedrada. Quando nós falamos pedrada, não vamos imaginar que é pedrinha, alguma pedrinha que você pega, joga num cachorro, joga numa pessoa, num passarinho, não. Eram pedras mesmo, enormes, que todo tamanho de pedra jogar para esmagar, para arrebentar a pessoa. Era o que faziam. E Pedro, nessa época, então, no começo, no nosso objetivo é ler lá em Atos 9, mas só falando um pouco quem era Saulo. No 8 já estava assim. Começa assim: Saulo estava aprovando o assassinato de Estevão. Este é o versículo 1 de Atos 8. Diz bem claro: e Saulo estava aprovando o assassinato de Estevão. Daquele dia em diante estabeleceu-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia e de Samaria. E alguns homens piedosos sepultaram Estevão e derramaram seus corações e pranto por seu martírio. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, invadindo casa após casa, arrastando homens e mulheres para jogar no cárcere. Então nós já sabemos quem era Paulo, ou seja, Saulo. É interessante quando você observa que as pessoas, antes de vir a Cristo, a maioria, o Senhor muda o nome, muda alguma coisa. Jacó, Deus mudou para Israel. Abrão, Deus mudou para Abraão. Sara, o Senhor mudou para Sarai. E assim sucessivamente. E Saulo passou a ser Paulo. Versículo 1 de capítulo 9. Entremente, Saulo ainda respirava a ameaça de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, eventualmente, encontrando ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, estivesse autorizado a conduzi-los presos a Jerusalém.
Então, Paulo foi diante do sacerdote, da liderança evangélica, da liderança eclesiástica, os príncipes, os mandantes, os chefes da religião, e pediu autorização, pediu cartas, pediu permissão, espécie de mandado de prisão para todos aqueles que fossem crentes evangélicos. Ele pediu para invadir toda a sinagoga, templos, todos os templos, toda a igreja, para ele ir e encontrando qualquer que fosse crente evangélico, os do caminho, ia prender e arrastá-los de volta a Jerusalém preso. Esse foi o objetivo. Paulo, ou seja, Saulo, saiu de Jerusalém para ir a Damasco, no intuito de prender, arrastar todos os que fossem crentes, aqueles que falavam o nome do Senhor Jesus, aqueles que seguiam Jesus. Esse foi o objetivo dele. E ele foi, claro que ele não ia sozinho, companheiros, com tudo igual, com esse objetivo. Então, às vezes, eu fico observando pessoas falar, olha, eu não entendo, fulano antes falava mal de crente, agora está no meio deles. Antes eu falava também. Antes eu tinha nojo de crentes. Antes eu não queria saber de crente, eu não queria saber de evangélico. Eu detestava quando estava em algum lugar, se alguém colocasse alguma música, alguma rádio, pegasse evangélico, eu trocava. Eu não aceitava ouvir pregação, eu não aceitava nada disso. Principalmente, além do mais, por eu conhecer algum dos pastores, esses grandes pastores aí, hoje televisivos, algum deles por eu conhecer muito bem e saber das coisas erradas que fazia. Assim como eu fazia coisas erradas no passado, eles também, mesmo se dizendo crente. Inclusive, eu tive a oportunidade, não sei se a oportunidade poderia falar, ou a infelicidade de fazer negócios, não negócios, negociatas, coisas erradas com os supostos pastores. Cheguei ao ponto de realizar negócios, negociatas, transações dentro de grandes templos, com pastores. Pessoas que diziam pastor. Então tudo isso me fazia com que eu desprezasse cada vez mais o cristianismo, que eu desprezasse cada vez mais as igrejas, porque eu não via seriedade, eu só via hipocrisia, a mentira, o engano. Então, cada vez mais me fazia com que eu tivesse nojo, raiva do suposto evangélico. Isso durou a minha vida quase toda, primeiro de adulto, até o dia que o Senhor realmente me chamou. Aí eu vim para o evangelho. E ao contrário de muito, eu não vim por causa do dinheiro, ao contrário, eu abri mão de tudo. Dinheiro eu tinha. Eu abri mão de tudo para vir servir o Senhor. E assim aconteceu com Paulo. Ele foi com esse objetivo. Versículo 3. Entretanto, durante sua viagem, quando se aproximava de Damasco, subitamente uma intensa luz vinda do céu resplandeceu ao seu redor. Ele ali, nos cavalos, nos animais, aquela turma, indo para Damasco, se aproximar, o objetivo vai prender todos aqueles que forem crentes, todos aqueles que se intitulam evangélico, prender, arrastar homens, mulheres e crianças, ele levaria todos presos para Jerusalém. Numa outra parte da Bíblia fala que, inclusive, Paulo entrava mesmo, arrastava e fazia as pessoas negarem a Cristo. Tem que negar, dali espancando. Então, ele agora, quando ele está indo, de repente, uma luz muito forte, uma luz intensa, apareceu para ele. Tudo vindo do céu. Ela resplandeceu ali ao seu redor. Uma grande luz. Versículo 4. Então ele caiu por terra. E ouviu uma voz que lhe afirmava: Saulo, Saulo, por que me persegue? A luz tão forte, que ela foi tão forte, foi no natural, que ele caiu ali do cavalo, caiu da montaria, foi pro chão. Os animais todos assustados, todo mundo assustado. O que é isso? O que está acontecendo? Nunca nada visto igual. Ele caiu dali, ele caído no chão, ele escuta uma voz: Saulo, Saulo, por que você me persegues? Saulo, Saulo, por que você me persegues?
Contudo, levanta-te e entra na cidade, pois lá alguém te revelará o que deves realizar. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Mas assim mesmo, contudo, entra na cidade, porque alguém lá vai te revelar, vai falar o que você tem que fazer. Por que você está me perseguindo, Saulo? Por quê? Mas tudo bem, entra na cidade. Lá alguém vai falar com você o que você tem que fazer agora. Versículo 7. Os homens que acompanhavam Saulo na viagem caíram emudecidos. Podiam ouvir a voz, mas a ninguém viam. Todos os companheiros dele também caíram ali também. Todo mundo ouviu a voz, mas não via ninguém, não sabia quem era. Interessante que na Bíblia nós vemos o tempo todo, quando Jesus aparece, Jesus não joga no chão. Paulo caiu de medo, assustado, mas Jesus manda, levanta. Ao contrário que eu vejo essas unções da igreja ali, joga no chão, é unção do Espírito, é mentira. O Espírito Santo não derruba ninguém. Quem derruba é o diabo, é o Satanás. Esse negócio de cair no Espírito, isso é uma farsa. É uma farsa criada pelas igrejas. Caiu no Espírito. Mentira. Se caiu é demônio. Se eu estou orando para alguém, se cair, eu continuo orando para libertar, porque eu sei que é demônios. É ação demoníaca. Não vem me dizer que é o Espírito Santo, não. Porque não é. Porque o Espírito Santo, nós falamos sobre isso. O que é o fruto do Espírito? É mansidão, é domínio próprio. Se eu estou caindo, cadê o meu domínio próprio? Não é. Então temos que entender sobre isso. Todas as vezes, acompanha a Bíblia, todas as vezes Deus não está jogando ninguém no chão. Levanta, levanta. Paulo caía e falou, levanta. Isso em todas as outras vezes. Versículo 7. Não, versículo 8. Saulo ergueu-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver coisa alguma. Então, guiado pela mão, foi conduzido até Damasco. Por 3 dias esteve cego, durante os quais não comeu nem bebeu, nem mesmo bebeu. A partir daquele momento ali, Saulo, quando levantou, ele estava cego. Ele não conseguia ver nada mais. Mas por que Deus deixou ele? Foi o clarão da luz que o cegou. Sim, mas foi proposital. Ou seja, a partir de agora, Saulo tinha que olhar para dentro dele. Não era olhar para aquilo que era aparente, não era olhar para aquilo que ele via. Ou seja, aquele Saulo que via de uma maneira, agora vai ver de uma outra vez, de uma outra forma. Ele foi conduzido a Damasco. E lá durante esses 3 dias, ele jejuou e colocou, ele não quis comer nem beber. Não porque ele estava jejuando, se santificando, não. Ele estava refletindo, ele não sabia mais como agir, ele estava buscando conhecimento. E o Senhor, então, estava tomando conta. E ele estava se despindo do velho homem. Essa que é a realidade. Ele não tinha fome, ele não tinha sede. O que aconteceu com ele era totalmente incomum. Ele antes achava que estava fazendo o que era certo. Ele perseguindo os irmãos, ele punindo. Agora mudou a situação. Agora mudou, está tudo diferente. E ele está ali agora, ele estava olhando para dentro de si. E é claro, Deus, Jesus, através do Espírito, estava falando com ele, mostrando a verdade. Não, agora daqui uns dias vão começar a falar, não fazer o jejum de Paulo. Não é o jejum de Paulo. Paulo não fez um jejum. Ele estava ali confuso, ele estava procurando entender, ele estava procurando compreender a situação, ele não tinha fome. Quantas vezes acontece algo na nossa vida, nós não temos fome. Não queremos saber de alimentação, não queremos comer, não queremos beber, não queremos nada. O que aconteceu com Paulo? Ele era de uma forma e agora está de uma outra. Então ele esteve cego, 3 dias cego. Não comeu nem bebeu. Esses 3 dias ele estava olhando para dentro dele, não estava vendo nada. Olhando para dentro, o Senhor estava falando com ele. Eu estava enxergando. Muito. Às vezes é necessário nós olharmos para dentro de nós. Examinar o que nós temos dentro de nós. Examinar o que nós temos que fazer. Examinar como nós temos que viver. Versículo 10. E havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor chamou em uma visão. Ananias,
diante do que prontamente respondeu: eis-me aqui, Senhor. Existia lá em Damasco um discípulo, um seguidor do Senhor, um servo do Senhor. O nome dele era Ananias. Este Ananias, em uma visão, ao contrário do que as pessoas imaginam, tem um monte de gente sonhando por aí. Ah, não, eu tive uma visão. Não, não é visão, não, você teve um sonho. Pode ser até um sonho revelação, mas foi sonho. A Bíblia não fala que ele teve um sonho, conta como sonho. Então tem muita gente, tive uma visão, não, visão. Eu estou cansado de explicar, é como você está aqui, de repente, é abrir como se fosse uma telona diante de você, você vê as coisas, você ouve as coisas, aquilo ali é questão de frações de segundo, mas para você ali durante, parece que é um longo tempo. Mas quando você olha a questão de fração de segundo, isso pode acontecer, inclusive você está no meio de várias pessoas, isso acontecer. Já me aconteceu de ter visão, eu estar no meio de várias pessoas, eu devia estar com quase 20 pessoas juntos, e de repente acontecer ali, ninguém nem perceber, questão de segundo me aconteceu. E logo depois, eu sabia o que eu tinha que fazer, o que ia acontecer, porque Deus tinha mostrado. E a visão é assim, então abriu, então aconteceu. Então na visão, Deus falou com Ananias em visão. Ele acordado, ali Deus falou com ele. Falou: Ananias. Ele respondeu: eis-me aqui. Em versículo 11. Então o Senhor lhe disse: apronta-te, vai à rua que se chama Direita e procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Eis que ele está em oração neste momento. Falou: olha, isso na visão. Deus falando com ele: apronta, o Ananias. Se arruma, vai ali na rua direita e procura na casa de Judas. Eu tenho dito o nome de Judas, de Jesus, era um nome muito comum na época. Jesus não foi só Jesus Cristo, nome diferente, não. Era comum, muito comum. Inclusive, eu tenho dito isso, que o próprio Barrabás, o primeiro nome de Barrabás, aquele assassino, era Jesus Barrabás. E Judas nós temos vários, Judas, irmão de Jesus, tem Judas, outro que era discípulo de Jesus, tem Judas, o Iscariote, que foi o traidor, e tem também esse outro Judas aqui, que era um Judas qualquer lá, que Saulo estava na casa dele. Então falou: vai lá na casa do Judas, na rua direita ali, que você sabe quem é, e procura lá por um homem de Tarso. A origem de Saulo era Tarso, por isso chamava ele de Saulo de Tarso. Não era o sobrenome, sim a origem, de onde ele era, do lugar da cidade, da aldeia. Saulo é Tarso, chamado Saulo. Eis que ele está em oração neste momento e acaba de ter uma visão, na qual um homem chamado Ananias se aproxima e lhe põe as mãos para que volte a enxergar. E ao mesmo tempo, Jesus está falando com ele: olha, vai lá na rua direita, lá na casa do Judas, procura um homem que ele é da cidade de Tarso. O nome dele é Saulo. Procura ele porque ele está em oração agora nesse momento. E ele teve uma visão, e nesta visão ele viu um homem, por nome Ananias, que chegou e impôs a mão sobre ele e ele voltou a enxergar. Ou seja, Jesus já tinha ido lá e mostrou em visão para Saulo o que iria acontecer. E ao mesmo tempo Jesus veio em Ananias, falou com Ananias o que deveria fazer, porque já estava programado. Sei que as coisas de Deus são perfeitas. Ele alinha as duas pontas. Saulo está lá, então Jesus falou então com Saulo. Falou: olha, com Ananias. Saulo teve uma visão lá. Ele viu que o homem, o nome de Ananias, chegou e pôs as mãos sobre a cabeça dele, orou, e ele já voltou a enxergar. Porque Saulo estava orando nesse momento. Versículo 13. Todavia, Ananias replicou: Senhor, tenho ouvido vários testemunhos sobre este homem. Quantos males tem causado aos teus santos em Jerusalém? E ele chegou aqui com toda a autoridade do chefe dos sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Falou: peraí, na hora que Jesus falou com ele, falou: peraí.
eu tenho ouvido, eu sei quem é Saulo de Tarso. Esse homem tem feito muito mal aos irmãos, aos cristãos, evangélicos, aos cristãos, lá em Jerusalém. Ele só tem feito mal. E ele veio para cá com toda a autoridade do chefe dos religiosos, do chefe do sacerdote. Ele veio para prender todos aqueles que falam o teu nome. Como é que você quer que eu vou orar para esse homem? Ele veio para cá, foi para nos prender, para nos levar preso em Jerusalém. Agora você está mandando eu lá orar por ele, tocar na cabeça dele? Não, peraí, Jesus. Tá errado, esse é um perseguidor. É mais ou menos assim, Ananias falando com Jesus. Pera, você está confundindo. Esse é um perseguidor. Ele quer acabar com o seu povo. Agora olha o que Jesus fala com ele. Versículo 15. Porém o Senhor ordenou-lhe, vai. Acabou, determinou. Vai, você tem que ir. Jesus mandou. Pois ele é para mim um instrumento escolhido, a fim de levar meu nome diante de gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Vai, porque ele é um instrumento por mim escolhido. Ele vai levar mensagem, vai levar o evangelho, vai levar a palavra aos gentios. Como Paulo levou, não sabemos a história dele. E aos reis. E Paulo levou. Mesmo preso, Paulo pregou para os reis, pegou para a rainha, pegou para todas as autoridades, para governadores, para políticos da época de uma forma geral. Jesus falou, vai. É o instrumento escolhido. Eu escolhi ele para pregar. Eu escolhi ele para ser um pregador. Eu escolhi. Nós temos que entender que é Jesus que nos escolhe. Eu sempre digo, na minha vida passada, eu tinha tudo para dar errado, eu estava na vida errada. Mas até o dia que o Senhor chamou, falou, vem. Eu criticava o evangelho, falei, agora o negócio você vai defender. Veio, eu te escolhi para você pregar o evangelho. E hoje é o que eu faço. Vai que você tem que pregar o evangelho. Vai porque você vai pregar o evangelho até contra os próprios cristãos. É o que eu tenho feito, pregar o evangelho legítimo. Que foi isso que o Senhor mandou. Paulo foi escolhido, vai pregar para os gentios e também tem os judeus. Foi isso que Jesus falou. E olha para você ver o versículo 16. Revelarei, ele falando ainda, Jesus falando ainda em visão ali com Ananias. Revelarei a ele tudo quanto lhe será necessário sofrer por causa do meu nome. Vai, porque esse vai sofrer por causa do meu nome. Ah, pastor, porque você passa por tanta luta, você está com problema de saúde, você tem problemas esse, problema aquele, é igreja vazia, e daí? Jesus me escolheu, Jesus me colocou nessa posição. Foi para isso que ele me chamou. Ah, não é o diabo, não é nada não, são projetos do Senhor. Pessoas me perguntam, pastor, você não ora, procura, não ora? Eu não oro por minha cura, não, que é o Senhor. Eu sei que o Senhor colocou. Quer saber mais do que Paulo sofria? Quase toda a cidade Paulo entrava para pregar, ele levava uma coça. Ele era preso, ele era espancado, ele era traído, ele era roubado, ele era injustiçado, ele era acusado. Era isso que foi a vida de Paulo até a execução dele. Inclusive, Paulo foi executado no mesmo dia que Pedro. Foi no mesmo dia. No mesmo dia que Pedro foi crucificado, ele também foi executado. Basta nós lermos a história. Essa que é a realidade. Desde que ele se converteu, ele passou a ser perseguido. Ele rodou várias partes do mundo, ele pregando o evangelho, levando a mensagem, abrindo a igreja. Ele sofria com os irmãos dentro da igreja. Mas o que era a ordem do Senhor? O Senhor disse aqui, ó, revelarei a ele. Eu vou mostrar a ele como é que tudo que lhe será necessário sofrer por causa do meu nome. Ele perseguiu muita igreja, agora ele vai sofrer pelo meu nome. Ele vai saber o que é ser perseguido. E o que aconteceu com Paulo? Então as pessoas acham, não, para ser pastor tem que viver mil maravilhas, tem que ter dinheiro, tem que ter igreja cheia, tem que ter... Não, você tem que pregar o evangelho. Nós temos que saber se nós somos chamados por Deus, se foi o Senhor Jesus que nos chamou ou nós nos fizemos pastores. Porque tem muito que se fez pastor. Tem muita gente que ficou a igreja um pouquinho, fez um curso de teologia, estudou qualquer coisa e já acha que são pastores. Esses não são convertidos. Não são nem pastores, não são convertidos.
Paulo foi chamado para sofrer. Versículo 16. 17. Então, olha, você vê que Ananias obedeceu. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, declarando: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me a ti, para que tornes a ver e fique pleno do Espírito Santo. Jesus mandou, você viu que no versículo 15, Jesus afirmou para ele, falou: vai, eu estou mandando você ir, rapaz, você tem que ir. Vai lá pregar o evangelho, vai lá orar por ele. Quer saber se ele é perseguidor ou não? Ele vai sofrer por causa do meu nome, agora você vai lá orar por ele. E ele foi. Então Ananias chegou, impôs sobre ele a mão, orou, e já chamou ele de irmão. Tá? Já chamou como irmão. Ah, irmão da fé, como irmão em Cristo. Falei, irmão Saulo. E já lhe falou, porque Jesus também já tinha falado para Ananias, que ele tinha aparecido para Saulo no caminho de Damasco, contou tudo para ele. Então ele agora chega e falou: irmão Saulo, Senhor Jesus, que ele apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me a ti, para que tornes a ver. Foi Jesus que me enviou para você. Foi Jesus que me enviou para orar por você, para você voltar a enxergar, para você voltar a ter vista, a ter visão. E mais, para que você fique pleno, cheio, repleto do Espírito Santo. Foi para isso que Jesus me enviou. É por isso que eu vim. Versículo 18. Imediatamente lhe caíram dos olhos algo parecido com umas escamas, e ele passou a ver de novo. Em seguida, levantando-se, foi batizado. Então, na hora que Ananias colocou a mão, orou, falou com ele, como se fossem algumas escamas que começaram a cair ali dos olhos dele. Caíram e ele voltou a ver. O milagre aconteceu. A palavra se cumpriu. Jesus falou que ia acontecer. Ananias falou em nome de Jesus com ele. Aconteceu. E o que aconteceu? Na mesma hora. Não foi depois, não. Ananias não deu um curso. Não fez um preparatório para Saulo, para batizá-lo, não. E olha que ele era um perseguidor. Não, tem que fazer isso, um curso qualquer, batizar, como as igrejas fazem. Isso é uma hipocrisia, isso é uma mentirada. Tem uma série de coisas nas igrejas hoje que é tudo errado. Tem um tal de pedir para levantar a mão para aceitar Jesus. Nós não temos que aceitar Jesus. É ele que nos aceita. Ah, tem que ficar levantando a mão, conversa fiada. Ah, para batizar tem que fazer curso disso, daquilo, é mentira. Em toda a Bíblia nós vemos quando a pessoa crê, aceita, aí seu batismo. Tem que aceitar ser batizado. Tem que querer, porque a verdadeira união com Cristo se inicia quando nós aceitamos o batismo. Quando nós nos submetemos ao batismo. E batismo de imersão. Não é aspersão igual a igreja católica, presbiteriana e outras fazem, não. É o batismo verdadeiro. Então, na mesma hora, ele voltou a enxergar. E na mesma hora, Ananias o batizou. Acabou. O que aconteceu? E depois de alimentar-se, ganhou novas forças. E passou vários dias na companhia dos discípulos em Damasco. Foi batizado, alimentou, que ele estava 3 dias, 3 noites, né, sem comer, sem beber. Alimentou, se fortaleceu, porque estava fraco, fica 3 dias sem comer e sem beber. Né? Tem momento que você passa um momento de aflição e você não quer comer, não quer beber, você está preocupado com uma situação. Paulo estava preocupado com essa situação, não comeu e bebeu. Mas depois, então, agora Saulo veio em nome de Jesus, orou, ele voltou a enxergar, ele recebeu o batismo ali, o batismo nas águas, ele não foi alimentar. Alimentou, se encheu, fortaleceu, renovou suas forças. E ficou alguns dias na companhia dos irmãos em Damasco. Ele ficou ali alguns dias. Só encerrar, só fazer um complemento rápido. O versículo 20 diz assim: logo após,
Logo após, não teve que fazer um curso, não. Ele não teve que fazer teologia, não. Ele não teve que procurar ensinamentos, não. Foi preparado por Deus, capacitado por Deus. Logo após, Saulo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Logo depois, ele já começou a pregar. Todos quanto ouviam, ficavam atônitos e indagavam. Ora, não é este o homem que em Jerusalém buscava destruir aqueles que invocavam o nome? E não é ele mesmo que tinha vindo aqui com a finalidade de detê-los e levá-los à presença dos principais sacerdotes? Apesar disso, Saulo se fortalecia cada vez mais e deixava perplexos os judeus que vinham em Damasco ao comprovar que Jesus era mesmo o Messias. Então, havendo passado muito tempo, os judeus se reuniram e decidiram matá-lo. Começou a perseguição. Entretanto, as informações sobre a cilada que estava sendo tramada chegou aos seus ouvidos. Dia e noite, os judeus espreitavam as portas da cidade na expectativa de assassiná-lo. Porém, os discípulos de Saulo o conduziram na calada da noite e o ajudaram a descer dentro de um cesto através de uma fissura que havia na muralha da cidade. Começou a perseguição. Paulo ficou lá alguns dias. Rapidamente, assim, quando ele converteu, foi batizado, ficou alguns dias com os discípulos lá e já começou a pregar. Começou a levar o evangelho, levou a levar a mensagem. Aí todo mundo, meu Deus, não era esse aquele cara que perseguia todo mundo lá em Jerusalém? Não era esse aquele que veio para cá para prender todo mundo? Paulo ele estava provando que Jesus era o Messias, que até hoje a maioria dos judeus não aceitaram Jesus como Messias. Foi pregando. E lá já decidiram matá-lo. Começou a perseguição. Mas ele escapou pelo muro, os irmãos tiraram. Isso é conversão. O resto é mentira. Toda dúvida, eu li hoje li Atos 9 até o versículo 25. Toda dúvida, tudo que você quiser, você só essa luz na Bíblia. Por isso eu digo, leia e pratique a Bíblia. Que Deus abençoe. Então, bom dia.